Hoje estamos na cidade de São Félix, cidade conhecida pelo seu conjunto arquitetônico, com o título de Patrimônio Cultural do Brasil recebido pelo IPHAN. São Félix, por muitos anos, foi palco do Festival de Filarmônicas do Recôncavo, entre 1990 e 2016, se tornando referência quando se fala em tradição de filarmônica. Uma das vencedoras desse festival foi a Filarmônica União São Felista, que no ano de 1999 sagrou-se campeã. Vamos conhecer um pouquinho dessa linda filarmônica?
quando eu assumi, de fato, de direito, como mestre da Filarmônica, mesmo como maestro da banda, ainda novo, o que acontece? A Filarmônica, ela precisava de tudo. Tinha percussão que não lia partitura, e tinha que pegar músico de fora, de Maragogipe, de Cachoeira, Muritiba, para poder. Então, o desafio era, não, eu quero a minha própria banda. Eu preciso de minha própria banda. A banda tem que estar em minhas mãos. Entendeu? Eu sempre fui assim, ousado. E eu sei que a União São Felista, ela não tem um nome, não tem como as filarmônicas, as grandes filarmônicas do interior, como o Terpsícore, como Irará, a Minerva Cachoeirana. Tem algumas filarmônicas que já têm uma estrutura, um nome que no passado foi feito com muito esforço, mas fez o seu nome. E a União São Felista não. Nós não temos nome. Então, eu pensava o seguinte, então, o que a gente fizer, tá bom. O que a gente fizer, a gente não tem a obrigação de tocar bem, de se apresentar bem, porque a gente não tem nome. As filarmônicas grandes, ditas como os grandes, ela tem a obrigação de onde chegar, tem que se apresentar bem. Então, nesse pensamento, eu vim a cada dia melhorando. Então, eu comecei a montar minha escolinha e dali eu busquei também vários cursos de outros instrumentos que eu não sabia tocar. Eu procurei buscar, conhecer toda a forma do instrumento, como a didática de ensino. E daí eu fui ensinando, porque eu não tocava trombone, instrumento de bocal, não tocava trombone, trompete, tuba, nada de percussão, nada disso eu tocava, só tocava instrumento de palheta. Mas eu precisava ensinar, então eu comecei a buscar e tomar cursos em outros estados. E quando eu voltava com conhecimento e procurei fazer minha escolinha. E da escolinha fazer os músicos. E dali a cada dia que aparecia o músico, eu deixava de chamar o músico de uma filarmônica para poder compor a União São Felista. E até que chegamos a um ponto que não precisava chamar ninguém. Então, e assim eu formei a banda e comecei a buscar também repertório. Hoje nós temos um repertório muito vasto na internet, mas antigamente não. Para ter as músicas, as grandes músicas que nós já tocamos, eu tive que viajar. Eu fui para São Paulo, eu fui para Rio Grande do Norte, eu fui buscar Pernambuco. Então, buscar um repertório assim, à altura de muitas bandas que tinham um repertório muito bom. Eu tive que fazer isso. Hoje nós temos a internet, que você vai lá mas eu tinha que pegar, inclusive, agora que eu estou lembrando, inclusive a editoração de partituras. Para eu buscar um simples manual de editoração, eu tive que viajar. Eu tive que ir para o Rio Grande do Norte buscar um manual de editoração. Na época não era Finale, o Encore, lembrei, era o Encore. O maestro, ele surge desse jeito, o mestre de banda, né? Na realidade não é o maestro, é aquele que chamamos de mestre de banda aqui. O mestre, ele é mestre para tudo. Ele faz tudo, né? Na época eu era assim. Entendeu? Não é como é hoje. Nós temos outra estrutura, graças a Deus temos uma outra estrutura, mas o mestre de banda, ele era o professor da escolinha, de quem estava com o instrumento, dos músicos. Ele tinha que saber todos os instrumentos, nem que saiba um pouco para passar para os músicos. Tinha que reger a banda, tinha que ensaiar a banda, reger a banda, sair com a banda. Ele tomava conta de farda, de arquivo, copiava a música, transportava, escrevia, todo esse tipo de coisa. Então eu fui montando tudo isso, tudo isso é uma estrutura que eu fui montando para chegar onde, em 1999, nós fomos campeão lá no Festival de Filarmônicas, com todas essas dificuldades que eu vim, né? E eu também, eu mudei a cara da Filarmônica. Entendeu? Eu precisava mudar, eu precisava fazer o diferente. Entendeu? Então, com músicas latinas, principalmente música latina, eu introduzia a bateria, introduzia a percussão.
Eu precisava fazer diferente. Eu não precisava fazer, eu não podia fazer as mesmas coisas que as outras filarmônicas faziam, porque eu não ia aparecer. Eu precisava aparecer no hall de grandes filarmônicas, como é Irará, Terpsícore e Minerva, Lira, Cigo de Março estava no auge também naquela época. Então, desse jeito, deu certo, deu certo. fundada em 7 de setembro de 1916 e remanescente de uma outra filarmônica, a Harpa Sanfelista, a Filarmônica União Sanfelista tem em seus longos 104 anos de existência
o compromisso de cultivar e desenvolver a arte litero-musical na comunidade de São Félix? Bom, a fundação, ela se deu em 1901 e 2, alguma coisa assim. E com o nome de Harpa Sanfelista. Ela foi fundada através de, como a maioria também do... Interessante que a história das filarmônicas, elas se repetem, só muda a cidade. Então é o seguinte, como no interior as filarmônicas elas são muito fortes, né? Principalmente lá no passado, então a filarmônica, não diferente como em outras cidades, a Filarmônica União Sanfelista, que na época chamava Harpa Sanfelista, ela começou com a reunião dos comerciantes, pessoas até populares, né? Então, dos comerciantes. As comerciantes se reuniram e viu a necessidade, devido àquele fluxo de pessoas que tinha na época aqui a cidade de São Félix, principalmente era um rio que tinha navegação, era um rio era uma cidade ela tinha um comércio maior até que Feira de Santana, devido à exportação do fumo. Então, os comerciantes sentiram a necessidade de uma filarmônica. Então, essa filarmônica durou 7 anos. 7 anos. Depois disso, a filarmônica fechou. E quando foi em setembro de 1916, em 7 de setembro de 2016, ressurgiu a Filarmônica, agora com o nome de Filarmônica União Sanfelista, que foi podemos dizer, como ficou ainda músicos da harpa sanfelista, ainda ficou músico ainda na cidade, então eles botaram o nome de União como se fosse a união da harpa sanfelista com a fundação da nova filarmônica, tá entendendo? Porque ficaram o músico ainda remanescente desses anos todos que a União, que a filarmônica ficou parada. Então, quando ela ficou parada, quando retorna, não retorna mais com o nome de harpa, é a união dos músicos que ficaram e com os músicos que estavam, com a filarmônica que estava surgindo naquele momento. Então ela se uniu ali, então ficou o nome de União Sanfelista. Essa foi a fundação. Na época tinha um nome, inclusive o nome do maestro recente, na época um dos fundadores chamava-se Amâncio. Ele foi um dos fundadores também da Filarmônica. Nesse período, chegou aqui em nossa cidade um dos grandes compositores, né? Maestro compositor, que durou aqui na União Sanfelista 40 anos, ele como maestro, que é o maestro Amando Nobre. Ele que é compositor de vários dobrados, marchas, boleros concertantes, tá entendendo? Ele, na realidade, conta a história que ele é maracujipano, porém a sua vida foi aqui em São Félix, na União Sanfelista. Ele passou aqui 40 anos e nesses 40 anos ele deixou um legado, um repertório assim imenso, entendeu? Inclusive nós temos obras inacabadas de Amando Nobre, boleros que ele começou, boleros concertantes que ele começou a escrever e nem chegou a terminar, dobrados. Nós temos manuscritos ainda em lápis. Uma das obras também que ficou marcado de Amando Nobre foi o bolero concertante, O Grito dos Pretos, que é de autoria dele. Tem outras composições também que o povo ainda não, a população não conhece, o mundo das filarmônicas não conhece, que nós temos lá, como um bolero que ele escreveu para a própria filarmônica, um bolero concertante, União Sanfelista. Temos um bolero muito, muito bonito também, chamado Filhos do Amor, porque esse nome eu não sei se é dedicado aos filhos dele, algum filho dele, né? Mas um bolero todo muito bem estruturado, com solo de bombardino, grandioso, todo nas quiálteras, assim, interessantíssimo. É impossível se falar aqui do legado desse homem,
que foi Armando Nobre, do que ele deixou de repertório.
Minha vida profissional, ela, assim, partiu da Filarmônica, né? Hoje eu consegui, através da Filarmônica, eu consegui fazer um curso de licenciatura em músico, né? Então me interessei em fazer um curso de licenciatura em música, me formei em música pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e consegui, né, além disso, tornar, além de músico, um dos primeiros presidentes músicos da Filarmônica, em 2013. E sempre buscando mais conhecimento, fui fazer também, né, a seleção do mestrado, e hoje estou no mestrado de História, falando sobre também música, né, falando sobre um compositor que foi negro, que foi maragogipano, nasceu em Maragogipe, mas ele atuou na cidade de São Félix, né, na Filarmônica de São Félix, e falar sobre Amando Nobre, para mim, hoje é gratificante. Falar sobre a minha Filarmônica, falar sobre a estrutura desse maestro, né, que foi tão importante para a nossa Filarmônica, né, deixou tantas obras lá, e, infelizmente, no ano de 1942 para 44, diante da Segunda Guerra Mundial, a União passou por muita dificuldade naquele momento e, infelizmente, teve que despedir, né, o maestro Amando Nobre e colocar um maestro local, porque naquela época Amando Nobre já não morava mais, não morava em São Félix, ele morava em Feira de Santana. E naquele tempo ele se deslocava, geralmente de trem, porque o trem tinha um roteiro, né? Nessa cidade até Alagoinhas, o trem tinha essa caminhada. Castro Alves descia para a cidade de São Félix, passava por Cachoeira e subia ali para a região de Alagoinhas. Então, o maestro, naquela época, ele tinha essa locomoção de vir pela linha ferroviária. Então, ele conseguia ser maestro na cidade de São Félix, conseguia também ser um maestro na cidade de Serrinha, de Alagoinha, assim como foi Amando Nobre. Ele teve algumas passagens, além da Filarmônica no São Felista, ele teve algumas passagens por esse roteiro nessas filarmônicas de Feira, Filarmônica de Serrinha, Filarmônica de Alagoinhas, e, portanto, isso, naquela época, pela dificuldade, eu estava lendo uma ata que o presidente estava preocupado e falou assim, como é que a gente vai conseguir pagar os proventos de Amando Nobre, porque ele tem uma grande família. Então, pela ata se notava que ele tinha uma família, ele falava assim, uma família grandiosa, então ele tinha vários filhos, né? E aí a preocupação do presidente naquela época em pagar. E ele falava assim, diante da conflagração universal, ele falava da Segunda Guerra Mundial. Não estamos, todo o país, né, o mundo está passando por uma crise e naquele momento a gente não conseguia pagar. E aí tinha um maestro que chamava também, era um subregente, que era Moncorvo, e ele atuava, ele era da cidade de São Félix. Então, naquele momento se despedia, ele fez uma carta de agradecimento, falou com o tesoureiro, faça uma carta de agradecimento a Amando Nobre por conta disso, e quando surgiu uma oportunidade, a gente possa até retornar. E naquele momento assume ali a maestria da Filarmônica, o maestro Moncorvo, que atuava na cidade. Então, a partir dali, Amando Nobre não volta mais, não retorna mais para São Félix e acaba falecendo em 70 na cidade de Feira de Santana.
Além do compromisso social de formar grandes músicos e cidadãos, a Filarmônica União Sanferista vem desenvolvendo 2 projetos, o Música nos Bairros e a Semana da Música. Nós temos hoje uma relação muito agradável e amigável lá com a gestão, com as comunidades, porque a gente desenvolve, né, projetos, principalmente não só no centro, que é onde nosso endereço fixo, né, é o centro, nosso casarão está no centro da cidade. Mas a gente desenvolve também projetos para as comunidades, principalmente as comunidades periféricas, como se diz assim. A gente tem 2 polos em funcionamento, então isso fez nos aproximar mais ainda das comunidades que são mais carentes, né, que mais necessitam de ter um projeto social, né, alocado nessas localidades. Então, através desse projeto, que é um projeto muito bacana, que a gente iniciou em 2013, que é o projeto Música nos Bairros, a gente conseguiu ter uma interação melhor e mais agradável com as comunidades. E aí as comunidades se sentem mais pertencentes à Filarmônica, e a Filarmônica também se achega mais, porque antes chegava pais de alunos lá, passando, dizendo assim, aí às vezes perguntava, a escolinha aí, quanto é para entrar, tem que pagar? Às vezes as pessoas não tinham noção que era um projeto social, totalmente gratuito, às vezes, né, sempre teve ou convênio com a prefeitura, ou sempre foi ajudado por uma gestão municipal, então a gente, em contrapartida, dava aquelas aulas gratuitamente. Mas ainda poucas pessoas sabiam de a Filarmônica pertencer também à comunidade. E a gente conseguiu resolver essa questão com essa aproximação de levar a Filarmônica, em vez de a criança vir, né, de andar 7 quilômetros, 4 quilômetros para a Filarmônica, e hoje também com essa questão do aumento da violência nas cidades, e a gente viu também essa necessidade que o aluno não tinha mais condições, né, dessa idade de 7 anos de vir sozinho, às vezes o pai trabalhando, né, a mãe também trabalhando, não tinha quem o trouxesse para a Filarmônica. Então a gente vendo essa dificuldade, a gente conseguiu montar polos nas localidades e aí a gente deslocou o professor para ir lá dar aula. E a gente teve essa aproximação. Além das aulas acontecerem nas comunidades, a gente também fazia em um mês uma apresentação em cada comunidade de São Félix. Então aí as pessoas foram conhecendo mais a história, a gente fazia apresentação, né, nessa comunidade, apresentava os instrumentos e aí, a partir daí, a gente teve uma grande aproximação e o contato maior que eles têm lá com a Filarmônica são nas procissões, né, que a gente toca em procissões, os eventos culturais, e principalmente no 2 de julho, que é muito forte lá, e tanto assim que a gente registrava sempre um aumento de procura na Filarmônica após o 2 de julho, porque era aquele momento que a Filarmônica passava nas principais ruas da cidade e os pais levavam as crianças para assistir o desfile, e aí sempre após esse desfile do 2 de julho, o desfile cívico, a escolinha lá, assim, após a inscrição, era um sucesso, né? Porque mais motivado pelo 2 de julho. E aí, a partir dos 7 anos de idade, a criança pode se inscrever, né? Os pais, a gente abre inscrição, os pais vão lá, faz a inscrição do aluno. Também não tem idade maioral, aí é dos 7 anos até a pessoa ali que tem seus 50 anos, seus 60 anos, quiser também, a gente está lá com as portas abertas, mas nosso público-alvo é trabalhar com crianças, jovens e adolescentes, né? Mas nós estamos abertos lá a partir dos 7 anos demais. Então a gente tem essa escolinha com o formato tradicional, né, de o aluno aprender a ler a partitura, né? Como digamos, a primeira fase é de escolinha, e após a escolinha ele vai para a prática de instrumento, ele vai, né, escolher um instrumento, a gente indica um instrumento de acordo ao perfil do aluno, e aí ele vai ter aquela prática de instrumento, e após a prática de instrumento ele vai ser direcionado à banda para finalmente estrear, né? Geralmente a gente gosta de estrear um aluno no 2 de julho, gostamos de estrear um aluno no aniversário da Filarmônica, no 7 de setembro, sempre assim, em datas importantes, comemorativas, num próprio encontro de Filarmônica, né? Também gostamos de estrear o músico, a gente já vai logo sentindo a pressão de como é ser um músico em um encontro de Filarmônica. Então tudo isso é bacana. Então a gente, assim, a grande sacada das Filarmônicas, eu falo já agora no geral, não é só tornar também um músico profissional, né? Às vezes tem músico lá
que é profissional, que vive da música, que hoje está em uma banda comercial, hoje está nas Forças Armadas, né? Como sargento músico, como cabo músico, e seguiram a vida. Mas a gente sempre fala que o grande legado da Filarmônica também é sempre voltar para o cidadão de bem, que ele se torne, que ele tenha aquela passagem ali na Filarmônica, aqueles que não queiram ser músicos profissionais, mas que passa aquele momento, aqueles 5 anos, 6 anos, 10 anos, o tempo que ele queira ficar, mas que quando ele sair dali, ele seja um outro profissional, mas que lembre da Filarmônica e a gente diga, pô, aquele cidadão ali passou pela Filarmônica e hoje é um cidadão de bem. Então, nosso maior objetivo e nossa maior conquista e alegria é ver esse cidadão, essa formação desse cidadão num jovem que ele queira ser, né, no profissional, independente que ele queira ser lá na frente. São Félix tem uma linda tradição e cultura de filarmônicas, não é mesmo? Mas não parou por aí não. Cola com a gente e confere o nosso próximo programa. Até lá!